Boa noite a todas, boa noite a todos que estão aqui na nossa aula. Nós estamos hoje no nosso segundo encontro, aí já com mais da metade do nosso curso, né? Estamos partindo para a reta final, que é bem legal, porque a gente teve um processo nesse percurso de trazer para vocês muitas informações acerca dessa coisa da produção de eventos dentro da gastronomia. E aí a gente culmina nessa nossa etapa final em falar sobre a questão dos bares, né? E como o serviço de bar, o serviço de coquetelaria, de enologia, até de cafeteria também, ele se encontra nesse lugar também da gastronomia, também dos eventos. E aí é legal porque muitas vezes no percurso a gente esquece que a gastronomia e a bebida elas estão lado a lado, né? Falo sempre sobre isso nas nossas aulas, tanto aqui quanto em História da Alimentação, que é um processo natural que a gente entenda os dois ramos muito juntos, alimentos e bebidas, né? A gente chama de ramo de A e B, mas às vezes a gente deixa a coquetelaria e a enologia e até outras bebidas não alcoólicas de fora desse espaço. E aí é legal a gente ter essa aula para falar um pouco sobre essas tendências, de como o movimento da coquetelaria ele tem ganhado um espaço diferente dentro da gastronomia e como novas formas de olhar o bar têm ganhado espaço e também sido muito rentáveis nesse processo, tanto na produção de eventos quanto na produção de espaços de consumo. São duas coisas um pouco diferentes, mas que andam sempre juntos, exigem planejamento, protocolo, acesso. Tudo que nós aprendemos no decorrer dessa disciplina se encaixa tanto nos bares in loco, indoor, como vocês já aprenderam, né, dentro dos espaços dos bares, dentro do espaço físico, quanto dos outdoors, dos eventos que acontecem fora, né, em espaços abertos ou fechados, né, porque a gente pode ter um evento no centro de convenções, por exemplo, que é um evento outdoor de determinada marca, um evento da Amstel, um evento da Heineken, mas que acontece ali fora do lugar de produção deles. A gente aprendeu isso no decorrer da nossa disciplina e vocês estão aí já desenvolvendo o trabalho final de vocês. Então, dando sequência aqui ao nosso encontro 2 de Fundamentos de Eventos e Serviços de Sala e Bar. Próxima vez que nós nos encontrarmos agora, vocês já estarão se preparando para a prova e nós vamos fazer aquela revisãozinha legal para que vocês possam trazer dúvidas e também para que eu possa explanar de uma forma geral. Nossa disciplina é uma disciplina mais teórica. Eu acredito que para quem leu os materiais e prestou bastante atenção nas nossas aulas gravadas e aqui nos encontros, não vai ter dificuldade nenhuma com a prova. Ela é muito intuitiva dentro daquilo que vocês aprenderam e de tudo que eu tenho falado aqui, questões de ética, questões de protocolo, e para finalizar, essa parte de serviço de bar. Pois bem, quais são as tendências para o futuro? Nós sabemos que a gastronomia ela tem caminhado para lugares em comum, né? Tanto a gastronomia de rua, quanto a gastronomia, a alta gastronomia, né? A gastronomia dos restaurantes à la carte, a gastronomia da comida mais convencional. De toda forma, ela tem desenhado aí um percurso, uma narrativa que vai de encontro a algumas questões em comum que também chegam no bar. Chegam no bar, chegam na lanchonete, chegam nas cafeterias, né? E para quem estuda café, café é uma novidade para mim. Eu comecei a estudar café há poucos meses, estudar a fundo. Sempre fui uma pessoa que gostava muito, gosto muito de café na sua essência, mas aí agora eu estou me aprofundando e a gente tem entendido um pouco mais sobre esse mundo também e como as cafeterias hoje têm ganhado espaço. Inclusive os eventos de café, eventos de chocolate, eventos de vinho, que estão quase sempre agregados um ao outro. As tendências em 2025, e aí daqui para frente, né, elas incluem também esse foco em sustentabilidade, uma coisa que a gente falou, né, quando nós queremos colocar um evento que é um evento limpo, pensando lá em história da alimentação, vocês aprendem que o movimento Slow Food é um movimento que preza pelo o alimento ser limpo, justo e correto, que ele chegue para o meu cliente com o menos possível de agrotóxicos, com menor quantidade de poluição durante esse percurso, que ele seja justo para o produtor também, que ele seja justo para as pessoas que estão nesse processo de condução e de produção. Então, pensar aqui em uma gastronomia, que é uma gastronomia de sustentabilidade dentro do bar, é também pensar nesses ingredientes locais. A gente sempre fala muito isso, vocês vão ouvir falar isso nas cozinhas práticas também, de pensar nos ingredientes locais e o desperdício zero ou mínimo possível. Trabalhar com as frutas da época, trabalhar com a sazonalidade, inclusive aqui nas regiões.
no Ceará, você tem os festivais de cada tempo. Então, agora está chegando o tempo do caju, daqui a pouquinho. Então, já vem aí um grande festival do caju aqui na região. E aí, drink, doce, culinária, né, tudo que envolve o caju, desde o seu plantio até a colheita da fruta, castanha, seus usos, né, a própria cajuína também, a bebida feita a partir da fermentação. Então, é pensar nesse percurso todo, né, desde o plantio até a entrega. E os eventos, eles têm hoje uma transparência maior com o cliente para que ele não pense, eu estou indo ali apenas consumir um produto que já está manufaturado. Hoje a gente quer o produto desde a sua essência. O cliente ele se tornou mais exigente. Nós temos redes sociais com tudo em tempo real ou majoritariamente em tempo real. Né? Então, nós podemos hoje abrir o Google rapidinho no nosso telefone e descobrir se aquela informação é correta ou não é, ou pelo menos chegar perto disso, né? E entender de onde vem. Eu, quando chego num lugar que tem uma marca diferente, de um café, de um vinho que eu quero experimentar, de uma cerveja que eu vou provar, eu busco. Eu busco a página do Instagram, a gente busca esses conhecimentos para que possam trazer para a gente, de uma forma ou de outra, um conhecimento maior sobre o produto que a gente está consumindo e também mais clareza sobre esse espaço. Né? Além da tendência do regionalismo, da experiência mais local, o desperdício zero é muito importante também para a lucrabilidade, tanto dos meus eventos quanto do meu espaço de consumo, do meu bar, do meu restaurante, da minha lanchonete. Então, quando a gente está falando de desperdício zero, claro que existe uma margem para a gente falar de zero. Não é simplesmente não ter nenhum desperdício, mas sim pensar que esse desperdício pode ter uma manutenção mínima. E a experiência do cliente através das tecnologias, menus virtuais, esses menus que a gente já acessa ali na chave do Instagram. Eu, particularmente, gosto muito, quando eu quero ir num restaurante que me indicam e eu pego a página, eu vou olhar o menu, se esse menu estiver disponível no Instagram por tudo, para saber valores, para saber o que esse restaurante oferece, para já pensar assim, o que, que eu vou comer, de repente, para já chegar lá com uma certa expectativa também, principalmente quando a gente está pensando de é, um restaurante que está entregando uma experiência, né? Então, essa experiência ela é importante tanto mercadologicamente quanto para o cliente que está vivenciando aquela história. Quando a gente vai num restaurante de autor, de autoria, ou num evento que é fundamentado por alguém que produz, a gente já tem uma expectativa diferente de ir num fast food, de ir num lugar onde esse trânsito ele é mais simples, onde a comida também foi feita de forma mais simples. As tendências é que essa valorização do produto digital ela aconteça. E claro, gente, quando nós estamos falando de produto digital, nós estamos também falando sobre a inteligência artificial. É claro que aqui nós não vamos entrar na seara de discussão, ainda é muito cedo sobre isso, e aí talvez não caiba na nossa disciplina, para discutir sobre como vai ser a gastronomia do futuro, né? Essa gastronomia que vai ter que lidar com a inteligência artificial. Agora, a gente não está falando aqui de comida 3D, de comida tecnológica, cozinha espacial. Nós estamos aqui falando principalmente sobre como usar esses artifícios para a produção do nosso evento. Né? Como eu consigo fundamentar, pensar no espaço físico, porque as inteligências artificiais, quando bem usadas, elas conseguem nos dar planejamentos com maior exatidão, ou às vezes nos mostram uma pequena pontuação que a gente não tinha pensado ainda. Agora, por exemplo, o professor Marlos Alvarenga, ainda sou contra fazer menus via inteligência artificial. Sim, já tem gente que joga no chat GPT faça para mim um menu de cozinha italiana. E aí vai sair ali, inclusive sai com um protocolo de execução. Né? Talvez até você consiga fazer ficha técnica. Isso pode ser um adianto para algumas coisas. Se eu já tenho um produto no meu restaurante, eu preciso correr com as fichas técnicas, né, e eu posso usar o chat GPT para fazer isso, ok. Mas eu vou ter sempre que passar aquela minha curadoria, o meu olhar sobre o produto. Né? É impossível, nós estamos falando de gosto, nós estamos falando de sensorialidade. É impossível passar isso para um robô. Ah, professor, mas já tem robô que faz comida. É outra coisa. Né? De toda forma, o robô ele não vai gustar, ele não vai ter o gosto da alimentação. Pode ser que daqui a 15 anos a gente esteja pensando diferente, daqui a 10, daqui a 20. Hoje eu ainda penso que existe um retorno para a origem.
né? A gente já falou sobre isso, e vocês devem ouvir isso de outros professores em outras disciplinas também. O olhar para a ancestralidade, o olhar para dentro das origens, até aqui, como a gente falou sobre regionalidade, né, experiência local, é, de alguma forma, trazer o analógico sobre o digital. Quando nós estamos falando do digital, eu estou falando principalmente dessas experiências que acabam se perdendo por conta do uso das tecnologias, e não daquele uso positivo, como ter uma Thermomix dentro da minha cozinha, ou uma máquina de sous vide que seja muito tecnológica, que faça o ponto que eu preciso. Poxa, isso é uma tecnologia excelente. Por mais que a técnica que o sous vide, da execução do sous vide não seja nova, mas eu tenho uma máquina que faz isso, muito legal. Vai fazer uma cocção, vai entregar meu produto a vácuo, eu posso congelar ele e depois só selar na frigideira, acelerando processos, fazendo com que essa entrega seja positiva. Né? Mas quando a gente está falando de inteligência artificial aqui, tem me dado até um pouco de angústia, assim, ver que muitos locais, os quais eu respeito e sigo suas páginas no Instagram, eles estão usando aquela estética da inteligência artificial, sabe? Eu entendo que tem uma questão de viralização, aí já é marketing, é publicidade, não é minha área, mas me cansa um pouco aquela estética do desenho, dessa coisa toda. Eu acho que artificializa muito um processo que não é positivo. Outra coisa, alguns restaurantes têm usado a inteligência artificial para criar imagens e fotos dos seus pratos que não são reais. E aí a gente entra naquela coisa que a gente sempre falou desde a infância, principalmente para quem é dos anos 80, 90, né? Sobre McDonald's. Né? Você olha a foto do sanduíche, pega o sanduíche e você fala, ué, tem uma diferença aqui. E olha que nem era inteligência artificial, mas já era uma fotografia artificial do produto. E se a gente pensar bem na teoria da fotografia, toda fotografia ela é artificial, mesmo que capte um momento real, mas aquele momento ele tem ali uma passagem, né? Aí é uma questão filosófica que a gente não precisa adentrar agora, mas que vale a pena a gente pensar. Então, a valorização de autenticidade, de tradição culinária, de ancestralidade, incorporação de elementos interativos e até uma certa gamificação. Você vai num lugar, você pega uma régua de experimentação e aí essa régua ela tem tamanhos diferentes de copos para que você faça uma experiência sensorial diferente daquela bebida. Isso é muito legal, e isso já existe há algum tempo e tem voltado com muita força. Estive numa cervejaria local aqui, artesanal, pequena, produção pequena. Fica na Serra de Meruoca. Para quem conhece o Ceará aqui, sabe que fica perto de Sobral. E lá nessa cervejaria, eles têm uma régua de degustação. E cada copinho tem um formato diferente em miniaturas, com tipologias diferentes para cervejas que eles estão oferecendo. Eu achei assim, genial e, ao mesmo tempo, é muito acolhedor eles oferecerem isso a um preço módico. A degustação é um preço muito baixo mesmo para o produto que eles entregam. Se eu não me engano, foi 20 ou foi R$ 25 a régua com 6 mini doses da cerveja. Não era um mini, tipo um golinho, era coisa do tipo 100 ml, assim, era um tamanho razoável. Então, ou seja, se você for, depois for tomar outra cerveja, ela custa 18, custa 22, se você quiser um copo inteiro daquela mesma. Mas a régua de degustação, ela desburocratiza o processo, né? E aí traz a gente para mais perto. É uma experiência gastronômica, é um evento fazer aquilo. A gente pode pensar que dentro dos nossos restaurantes, dos nossos espaços, também existem microeventos, né? Você pode ter um restaurante de comida japonesa e você vai fazer um evento de degustação de saquês, por exemplo. É um evento dentro do seu restaurante, ele vai ter curadoria, vai ter todo o protocolo que a gente já aprendeu na nossa disciplina. Né? Então, a busca por espaços mais instagramáveis, sem artificialização, a gente agora tem colocado essa pauta, porque antes era só assim, aquela parede coloridinha com a frase em neon para tirar foto. Isso teve um boom, principalmente depois da pandemia, né? Muitos locais instagramáveis surgiram, aquela coisa do só se vive uma vez, aí as pessoas iam para esses lugares para fazer foto, às vezes nem consumiam, ia lá só fazer a foto, né, e tudo mais. Muitos espaços abriram e fecharam porque só entregavam isso, só entregavam a parede coloridinha. Não entregavam para a gente um bom produto, um produto de reserva, né? Que você realmente ia pensar, poxa, esse produto aqui realmente vale eu consumir para além da parede divertidinha que tem aqui
para me entregar esse produto. Eu, particularmente, não gosto muito, eu acho que a simplicidade ela é legal, mas eu entendo a função de viralização, porque hoje a gente vende o nosso produto gastronômico pela internet, né? Então a gente acaba tendo que se adaptar a depender da tipologia do nosso bar, do nosso restaurante, do nosso evento. Então, pensar nesses espaços que podem gerar conteúdo é interessante, por mais que, segundo os estudos mais recentes sobre o futuro das tecnologias, o grande pensamento geral da filosofia e da sociologia é de que vai haver uma diminuição da carga desse consumo viral, desse consumo das redes sociais. Parece que a gente chegou numa crescente, uma crescente assim meio absurda, né? Ou absurdista, e aí a gente vai começar agora a ter um declínio, que já começou de alguma forma, mas com alguns atos regulamentadores de internet, e que modifiquem um pouco a forma e o acesso, a gente vai começar a visualizar isso. Eu já tenho pessoas que, por exemplo, da determinada hora, o celular, as redes sociais não apitam mais, não tocam mais, e aí só no outro dia a pessoa vai ver, você consegue fazer isso no seu smartphone, né? Eu, como trabalho também com as redes, principalmente com o Instagram, não faço isso, mas ainda de alguma forma acho interessante que essas ferramentas elas já existam para promover esse novo estado, esse novo lugar que é um lugar de mais tranquilidade. Bem, o hiperlocal, né? O que é essa expressão, expressãozinha nova, fresquinha aí para vocês? É uma tendência daquele ultra-regionalismo. Você ir num bar onde ele é 100% focado em determinada comida ou determinada região do país, ou determinado país, inclusive, isso pode ser um bar ou um restaurante que é de outro lugar, que tem características de outros. Vamos pensar que, por exemplo, cervejarias que têm pegada alemã. É muito comum nós identificarmos essas escuderias alemãs dentro de cervejarias. Ou bares temáticos, a gente já falou sobre isso aqui, né? Como bar com temática medieval, um bar com temática de samba carioca, e aí você vai ter ali a comida carioca. Em Brasília tem bar com pegada de comida portuguesa, então você tem um balcão cheio de pequenas comidinhas que você pede, como se pede em Portugal também, com bacalhau, com azeitona, com não sei o quê. Então você tem um balcão frio ali interessante. E essas experiências, elas entram aqui, no super regionalismo, no super local. É uma tendência de consumo que dominou o cenário para a gente dos coquetéis em 2025. Todos os concursos que eu já mencionei para vocês, da Campari, da Contru, o concurso que a Ambev trouxe também, junto com a Monster, com a Coca-Cola, trabalharam regionalismo, né, que entra dentro das tendências do consumo. Faz com que o meu comensal passe a analisar de uma forma um pouco mais ampla o conceito de regionalidade. Né? E há uma crescente preocupação com a questão da sustentabilidade, do selo verde, não só porque as pessoas estão muito preocupadas com o fim do planeta, mas também porque muitas vezes esses selos eles trazem clientes e eles trazem benefícios. Se a gente consegue unir as duas coisas, maravilha. Né? Se de repente a consciência ambiental não consegue ainda chegar no seu ambiente, porque você precisa vender, você precisa trabalhar, você precisa montar o seu espaço, eu entendo. Mas se a gente consegue fomentar e unir as duas coisas, poxa, é tão legal que a gente possa economizar, ser sustentável e ter menos desperdício e também ganhar mais dinheiro. Eu acho que é uma maravilha poder fazer isso. Né? Então, é uma preocupação válida com essa mudança de olhar cultural. Né? Ela é mais ampla, ela se dirige para esses espaços de consumo e faz com que as experiências das bebidas mais autênticas, mais aproximadas com os regionalismos, sejam mais significativos e tenham uma personalidade extra, né? Ali dá uma identidade para os nossos coquetéis. E aí é legal a gente pensar que tem todo tipo hoje de experiência. Tem experiências feitas com café, com a coquetelaria de café, a gente vai falar daqui a pouquinho, mas tem experiências feitas só com frutos do cerrado, por exemplo, né, com castanha do cerrado, outras experiências feitas com técnicas da gastronomia dentro desses coquetéis. Então é interessante pensar que há uma amplitude para isso. E os eventos e as feiras gastronômicas são espaços muito importantes para que a gente divulgue e acesse esse tipo de produto.
Então, para vocês que vão adentrar esse mundo, ou que já trabalham nessa área, pensar em conectar a experiência, a identidade, a personalidade dentro desse espaço de venda. É muito importante. As pessoas hoje elas não querem essa coisa do mínimo, da entrega mínima. Né? Por mais que a gente tenha uma coquetelaria oriental hoje ganhando muito espaço, com minimalismo na coquetelaria, o que não significa ter poucos ingredientes, é outra coisa. Mas, de alguma forma, pensar nessa essência, essencialidade, que tem se perdido por conta do meio digital. Quando a gente lembra, me lembro muito nos anos 90, principalmente, que todo mundo nas salas de aula, assim, principalmente as escolas privadas e tal, as pessoas que tinham um pouco de dinheiro, tinha aquele moletom da Gap, moletom branco, rosa, azul da Gap. Aquilo ali era uma febre, assim, as pessoas tinham aqueles moletons e usavam aquilo o tempo todo, às vezes era canguru, às vezes era moletom normal. E por quê? Era uma moda que se estendia e chegava até os adolescentes e os jovens, que são o principal alvo de consumo. Hoje essas modas elas vêm viralizadas através do TikTok, através do Instagram, através de outras redes, né? E aí, qual é a diferença de hoje para os anos 90? A efemeridade, a passagem do tempo. É muito mais rápido se atualizar uma tendência hoje, e você precisa se atualizar às vezes mais rápido, se o seu restaurante, o seu bar e o seu evento pede isso, que pode ser também que seja um restaurante, um bar e um evento tradicional, então não precisa se preocupar tanto com as tendências, mas é muito difícil não ficar, tipo, pirado com tanta tendência. Vejo muito aqui no bar, a gente tenta de todas as formas trazer trends, colocar vídeos, agora até a gente deu uma parada, porque assim, a gente notou, cara, não vai dar para acompanhar, porque não é a pegada, que tem uma pegada mais clássica, né? Por mais que a minha coquetelaria, para esse trabalho aqui, seja uma coquetelaria contemporânea, né? Ela não é uma coquetelaria simples, ela é uma coquetelaria que tem essa pegada mais robusta. Então, pensar nessa personalidade é também devagar acerca desses espaços, né? E aí uma questão polêmica para quem bebe, mas muito clara e muito fácil de identificar para quem ou não bebe mais ou tem bebido muito pouco. E aí entra a indústria wellness e a indústria fitness, aqui com muita força, e eu acredito muito que essa é a grande tendência de 2026 para frente, né? Pensar nas bebidas com redução de danos e consumo moderado. A gente já tem isso como tendência, que a gente chama de diluição gradativa da bebida. A bebida mantém o seu sabor, a gente leva ela para o mixing glass ou para a coqueteleira com gelo, mas a gente mantém os sabores, mantém as características, mas faz uma diluição maior do álcool para que a pessoa tenha um dano menor no seu consumo da bebida alcoólica. Todo mundo que bebe, todo mundo que já bebeu, sabe que o álcool causa danos. Enfim, isso não é uma questão, não é uma discussão. Ele vai causar danos. Agora, esse dano pode ser maior, pode ser menor, pode ser um dano que eu consigo controlar, um dano que eu bebo só uma vez por mês, então, sei lá, alguma coisa assim. Mas, de toda forma, há uma tendência no consumo moderado ou reduzido de bebida, e os bares já têm apostado no que a gente chama de mocktail, que é o drink sem álcool. Ele tem cara de drink, ele vai no copo de drink, ele tem a experiência do drink, mas ele não tem álcool. E as cervejarias já é uma grande realidade, inclusive algumas têm cervejas que são até ok, a Heineken Zero, a Corona Zero, são cervejas que você toma, você não vê tanta diferença da ausência de álcool, você vai ficar bêbado, lógico, mas você não vê tanta diferença palatal, e isso é muito interessante, né? A gente já tem cervejas sem glúten, e isso vai entrar cada vez mais no mercado, gente, cervejas vão vir sem glúten, vão vir com nível de açúcar reduzido, com caloria reduzida, porque as pessoas, essa indústria não quer perder o seu cliente. E eu, se eu não reduzo a caloria, eu vou perder o meu cliente da academia. Aquele cara que está se matando, aquela mulher que está se matando ali na academia, que está fazendo seus processos, fazendo seu treino, e tomando suplementação, e treinando 6 dias na semana. Ele não vai querer perder o seu resultado, então ele vai preferir, às vezes, abrir mão da bebida alcoólica. E aí o que as indústrias estão fazendo? Não, peraí, não precisa abrir mão, a gente tem aqui para você um produto que vai agregar. Um dia desses eu encontrei, e até trouxe para vocês, não sei se nessa aula, não sei se na outra, gente, às vezes eu me confundo, mas eu trouxe uma imagem de um produto que é um chá gelado, que tem creatina e 12 gramas de proteína nesse chá. Sabe? Um chá, uma latinha de chá como um Nesti da vida.
Então, quer dizer, se você coloca isso aí no gin, não estou falando para fazer isso, gente, mas se eu monto um gin tônica, sem a tônica, né, mas com essa bebida, um spirit com essa bebida com 12 gramas de proteína, eu estou reduzindo danos. Eu estou ali, de alguma forma, trazendo. Não é um drink fitness, tá? Tem álcool, tem caloria, tem álcool, tem dano. Mas eu estou, de alguma forma, reduzindo o dano desse drink, adicionando uma fonte proteica ali dentro. Então, é uma discussão ainda que vai gerar muito pano para manga. Eu acredito que nos próximos anos a gente vai ter cada vez mais esse espaço ampliado. E eu acredito que, inclusive, eu também vou ser convidado para montar cartas em lugares que vão ser bares fitness. Vamos pensar assim, é uma coisa que parece quase surreal, né? Principalmente para quem gosta de tomar uma cervejinha e tudo mais. Vai pensar que isso pode não engordar ou não te inchar. Né? Eu tenho optado por comprar para casa, quando eu vou tomar sozinho em casa, a Stella Golden, que a Stella Golden simplesmente não incha. Você toma ali a cerveja tranquila, ela não tem glúten, ela tem menos calorias, ela tem a mesma quantidade de álcool. Então você acaba optando, se possível, por esse processo. São caminhos, né? A gente vai repensando isso no passar do tempo. Então, essa mudança, ela vai vir cada vez mais forte, né, dentro do consumo. Na última década, principalmente, a indústria global de bebidas, ela viu esse aumento, né, da popularidade dos coquetéis, tanto sem álcool ou mais diluídos, né, com redução de danos. E essa mudança, ela vai direto em direção ao consumo moderado, né, e que traz opções que são sofisticadas, né, mas que tem uma redução de álcool. Eu acho muito interessante, eu consigo fazer um cararrilho, por exemplo, sem o licor 43, eu uso uma calda como se fosse uma calda de pudim, mas só que ele vai ter açúcar, é impossível não ter açúcar. Então, mas consigo fazer sem álcool. Então, alguns drinks a gente consegue trazer isso já de uma forma bem interessante. Aqui, por incrível que pareça, no bar, é um hit o drink sem álcool. Muita gente vem e toma drink sem álcool, porque vê a pessoa bebendo, quer o drink e vai falar, não tem álcool. E a pessoa experimenta e gosta, porque eu faço xaropes fermentados todos naturais. Então, eu agrego gaseificação, gelo, xarope natural, e a gente tem um drink bonito e, claro, reduzido de calorias e reduzido em danos. Né? Combinações com café e chocolate, tendência fortíssima aí também, gente. A indústria do café chegou e ficou. Café especial já tomou conta do café gourmet, aquele café gourmet que você compra já moído, né, de várias marcas aí no mercado, já está perdendo espaço para o grão. Isso já tem pesquisas te mostrando sobre, se você olhar a quantidade de pessoas hoje que optam pelo grão, e eu vou dizer para vocês, a diferença do consumo é muito grande. Tá? Quando você começa a moer o seu próprio grão, a pensar no processo de café, e a pessoa que está me dando o curso, na verdade, de barismo, a primeira fala dela foi que se você não consegue tirar aqueles 10 minutos para fazer o seu café moído na hora de manhã, talvez você precise repensar o seu processo. E aí isso me deu uma forma assim, de pensar. Falei, caramba, realmente, né? Será que eu não posso fazer isso? Nem todo mundo vai poder, gente. Eu sei que não é uma realidade para todos. Mas para mim funcionou, e aí agora eu consigo. Eu acordo, eu peso o meu grão, eu moo o grão, eu preparo o meu café do jeito que eu quero, com grão de manhã, ou à tarde é outro grão. É uma coisa maluca que você vai ficando meio chato do café. Mas é uma indústria que chegou para ficar. Ela não vai diminuir. Ela vai ser igual a cervejas especiais, cervejas artesanais. Começou devagarzinho ali, agora a gente encontra delas engarrafadas pela Ambev. Né? E a mesma coisa com o vinho natural, que também está crescendo, ainda é mais raro do que a cafeteria de café especial, mas o vinho natural também está crescendo, de fermentação natural, e o café especial vai vir, vai ficar, vai chegar, e a gente vai, alguns vão gostar, outros não, porque a gente está acostumado muito com aquele café pretão, torradão, né? E é bem diferente o consumo do café especial. Então, em países e cidades onde as cafeterias elas estão usando já o café especial, e isso vale para a gente também, elas têm focado na variedade de sabores desses cafés, porque cada grão de café tem uma varietal, assim como a uva tem uma varietal, né? A gente sabe que as uvas têm várias tipologias diferentes, vocês vão ver isso em enologia, tanto a branca quanto a tinta. E aí a gente também tem no café esses varietais, são tipos diferentes de planta que vão trazer, obviamente, características diferentes, a depender do seu terroir, a depender da altitude que foi plantado e tudo mais.
E os bartenders, né, estão, claro, observando e trazendo isso. Eu fiz um licor de café recentemente, inclusive dei para um amigo meu que tem uma cafeteria em Sobral, aqui perto, e ele serve para os clientes especiais dele lá. Fiz um licor de café a partir do grão com cumaru, essa sementinha indígena que a gente tem acesso depois que os Yanomami, né, trouxeram ela para a gente, e aí é uma sementinha amazônica. E eu fiz esse licoroso a partir da diluição em vodka, e ficou muito interessante, né? É uma bebida que tem teor alcoólico, mas que tem a robustez do café, ao mesmo tempo um dulçor, e é bem legal. Estou fazendo um novo agora, uma nova infusão com gin, para ver como é que vai ficar com esses aromas do gin, porque o gin também já tem um certo perfume. Então, a gente vai modificando, a gente criando, e aí eu estou usando varietal diferente. Lá eu usei um varietal 100% arábica, aqui eu já estou usando uma varietal que se chama catucaí amarelo, que é o cafezinho amarelinho, dos grãozinhos amarelinhos. É um desses tipos de café de grão amarelo. Tem mais acidez, tem mais robustez. Então, os bartenders adoram isso. Nós que eu trabalho com mixologia, a gente gosta muito de poder experienciar essas coisas e trazer essas experiências de dentro de outros lugares para dentro do bar. Né? E quando nós estamos nessa área, como barista, como bartender, a gente tem que tentar entender como essas harmonizações podem acontecer, né? Para orientar o cliente um melhor produto para que ele possa tomar, consumir e harmonizar com aquilo que ele vai comer, aquilo que ele vai trazer para a mesa. E, gente, como produzir, então, eventos inovadores, já que a gente está aí nessa era em que tudo é bem passageiro, e a inovação hoje ela chega e vai embora na velocidade maior do que a gente passa ali no nosso telefone, né? Um problema, esse scrolling automático do telefone. Bem, primeiro, simplificar o acesso, né? Meu cliente, ele não quer, vai ter cliente que quer, mas a maior parte dos meus clientes, ele não quer aquele cardápio que cada bebida tem uma descrição desse tamanho. Não, ele prefere uma coisa mais lúdica, tá? Que ele já entenda, isso aqui é mais doce, isso aqui é mais azedo. Isso aqui tem amargor, isso aqui tem picância. Claro que você pode trazer e deve trazer os elementos que compõem, mas vamos trazer isso de forma mais simplificada. E se eu estou montando um evento de coquetelaria, um evento de bar, um evento para essa área, também simplificar o acesso, né, para que as pessoas possam vir, mesmo que elas não sejam da área. Porque eles são seus clientes ou seus futuros investidores, e são eles que vão consumir o produto que você está criando. Ou seja, eles precisam estar aqui nesse lugar junto com a gente. Né? Não é específico, tem cursos específicos, eventos específicos para pessoas da área, mas quando a gente está produzindo um evento aqui, a gente quer agregar. Né? O regionalismo e a brasilidade vão localizar os drinks, né? Vão deixar os drinks cada vez com mais cara, com mais identidade, onde você consegue sentir os aromas, os sabores, onde aquilo te traz memórias gustativas e afetivas, memórias palatais da sua infância, de um produto que você consumiu na sua adolescência, de uma viagem especial que você fez para fora do Brasil ou para fora do seu estado, ou aquela tia que fazia um licor. Na minha família, muitas tias faziam licores diferentes, e desde criança a gente tomava licor de genipapo, por exemplo. Era uma coisa que minha mãe colocava para ela e eu adorava tomar um pouquinho, que eu achava tão gostoso aquilo, e até hoje eu gosto muito de licor de genipapo. Então, era licor de genipapo, era licor de figo, os licores de goiaba. Minha avó fazia muitas compotas de doce também. Então, sempre tinha ali algum aperitivo ancestral, uma coisa que tinha esse sabor. Eu consigo pensar no cheiro do genipapo só de lembrar, né? Que aqui no meu bar eu também tenho. Eu fiz licor de genipapo e fiz licor de murici. Mas eu consigo lembrar do cheiro. Quem conhece entende o que eu estou falando. Então, trazer isso para dentro da coquetelaria é muito legal. Trazer isso para um evento que vai valorizar essas frutas não convencionais, muito legal também. Então, a gente tem que sempre pensar nessas produções, tá? Usar as fermentações, clarificações, né, técnicas que são da cozinha dentro do bar. Técnicas que na cozinha para a gente é do dia a dia, né, defumação, maçaricar os insumos, isso eu uso muito no bar. Então, tragam para cima da bebida, tragam para dentro da cafeteria de vocês, tragam para dentro das lanchonetes, né? Pensem no bar também como esse lugar da gastronomia, não vamos esquecer disso, né? O cuidado também, gente, com as armadilhas mercadológicas, né? E as tendências, porque às vezes a gente vê uma coisa assim
vamos usar aí o morango do amor, né? A gente vê uma tendência e tal, já vi que tem picolé, provavelmente já tem alguém que fez um drink morango do amor, sabe? Então, algumas tendências a gente tem que entender que elas vêm e passam muito rápido. Então, as pessoas viriam ao bar para beber aquele produto uma única vez e elas vão tirar uma foto e vão embora. Elas não vão voltar daqui a 10 anos, não vou nem tão longe, elas não vão voltar daqui a um ano e vão falar, eu quero aquele drink de morango do amor e tal. Não vai ter mais. Passou, não tem mais. Então, pensar e ter cuidado com isso, para não tomar um investimento numa indústria que talvez já esteja se apagando. Eu até dei o exemplo na disciplina de História da Alimentação, que em São Paulo teve um boom, aqui em Brasília nem tanto, mas ganhou muito espaço as confeitarias que faziam doces em formatos não convencionais, vamos pensar assim, de órgãos sexuais, principalmente. E aí, algumas confeitarias, não era uma em específica. Teve uma que ficou mais famosa porque a fachada dela teve que ser tampada, porque tinha um nome que foi considerado pornográfico e tudo mais. Mas algumas, ali pela Augusta, pela região do centro de São Paulo, ainda existem. Pelo menos a última vez que eu fui a São Paulo, ainda tinha. E, assim, você entra, você vê que o ambiente ele é pensado para aquela experiência ali mesmo, parece um sexy shop de doce, mas o produto que entrega não tem a preocupação gastronômica, e esse aí é um grande problema. Né? Eu fui numa dessas, era tudo rosa dentro e tal, tinha umas frasezinhas engraçadinhas, aí eu não gosto muito de doce, mas a minha amiga que estava comigo pediu um doce lá em formato específico, e aí comeu esse doce e eu provei um pedaço e estava muito ruim, estava muito mal feito. Tinha o formato que se propunha, talvez a ideia seja só essa, faz a foto e vai embora, mas o doce era ruim, ou seja, ninguém volta. E aí como é que você sustenta um espaço desse? A gente tem que ter cuidado. Né? Eu vi um restaurante que se baseia em receitas de jogos eletrônicos, muito legal, muitos jogos têm. Né? Eu até tenho, acho que um livro aqui, traz aqui, eu gosto muito de jogos também, eu tenho um livro aqui de receitas, ó, de Final Fantasy, por exemplo. Inclusive, ele não tem edição em português, é de Final Fantasy XIV. Então você vai ter, para quem não conhece, é um jogo de RPG, gente, de videogame. Você vai ter as receitas mesmo que tem no jogo. As pessoas comem lá um bolinho, uma sopa e tudo mais. É daqueles livros de gastronomia de luxo, bem bonitos. Então, eu tenho esse livro aqui, ganhei de presente de aniversário. E eu tenho também de Game of Thrones, eu tenho de outros jogos também que são bem legais. O de Game of Thrones, acho que não está aqui, mas estava por aí. E aí tem restaurantes que são focados nisso. Aí tem que entender quando isso vai poder se manter, se você vai fazer uma renovação da sua carta de clientes, também do seu cardápio, como é que isso vai agregar outras pessoas. Porque se só for ali quem joga, por mais que São Paulo tenha, né, um grande escopo para isso, então se você faz um restaurante, esse restaurante em específico fica na Liberdade, que é um bairro oriental, então já tem essa pegada. Beleza, pode ser que dê muito certo e que isso perdure. Agora, se você pega a mesma ideia e monta, por exemplo, em Brasília, eu acredito que por um tempo, sim, isso pode perdurar, mas que aos poucos isso vai se perdendo, porque vai ser uma experiência. E a experiência você às vezes só faz uma vez. Sabe aquela ida a um parque de diversões, que você pensa assim, já fui uma vez. Eu tenho uma experiência que eu digo assim, eu não sei se eu faria de novo, que é, por exemplo, Torre Eiffel. Já Museu do Louvre, sim, entendeu? Mas aquela torre, sabe? Eu acho que é a mesma coisa parecida com a torre de TV, você sobe ali e eu tô para Paris, Brasília. Mas sim, Paris, Brasília, sem problema. Mas ao mesmo tempo você, você tem ali uma experiência que você vai, que lindo, Paris. Aí você desce, tem cheiro de suor e pessoas em situação de rua, igual tem em qualquer lugar, e café superfaturado. Então, isso não é exagero. Quem conhece Paris sabe disso. E quem for um dia já vai preparado. É bonito, é legal, mas é assim. Então, não sei se eu faria de novo essa experiência. Hoje eu já iria para outros lugares, Montpellier, Lyon, lugares onde tem a produção de vinho específico, artesanal. É que quando eu fui, eu não era dessa área, então eu também não me pautei em preocupar com isso. Fui fazer o percurso de turista. Tem mais de 10 anos que as minhas viagens elas são planejadas para não fazer o percurso de turista. Até vou no ponto
ali que todo mundo visita, mas eu me preocupo mais em traçar a questão cultural, pensar na gastronomia, beber uma coisa legal, ir em loja de disco antigo, porque eu coleciono disco de vinil. Então, eu gosto de fazer essas coisas. Então, cada um vai criando o seu modus operandi. E essas experiências, elas precisam pensar nisso. Quando é só tendência, e aí vocês podem ter certeza que alguém que vai a São Paulo, ou que foi durante esse período e que achou engraçadinho aquela confeitaria rosa, entrou, tirou foto, às vezes nem consumiu nada, tirou foto e foi embora. E às vezes pediu um produto ali, comeu, tirou uma fotinha engraçada, vai guardar no seu Instagram e acabou. Então, será que eu quero montar um lugar assim, fazer um evento assim, que as pessoas vão uma vez e não vão de novo porque vai ser a mesma coisa? Não é legal, né? Então, a gente precisa pensar nisso. E pensar, claro, que as modas são passageiras. Usufruímos delas enquanto elas estão ativas e depois a gente precisa se renovar. Porque moda é efêmero. Vejam só. Só que também vai e volta, né? Mas na cozinha é um pouquinho mais tênue isso, tá? Até hoje a gente não tem tanto retorno. Por mais que você fale assim, professor, mas hoje a gente tem restaurante de alta gastronomia com galinha caipira. Sim, mas galinha caipira nunca deixou de ser comida. Ela só ganhou um lugar gourmet. Mas ela sempre continua sendo comida em todos os interiores que você forem por aí. Inclusive, maravilha, que gostaria de comer uma agora. Então, é a gente pensar o que fica, o que não fica, o que perdura, o que não perdura, né? E aí, com isso, a gente encerra aqui o nosso material também. Queria aí agradecer a todas e todos que estiveram aqui presentes na aula e liberar para vocês, quem tiver alguma dúvida ou quiser fazer alguma colocação, esse é o melhor momento para que vocês tirem essa dúvida. Fiquem à vontade para abrir os microfones de vocês, perguntar ou mandar no chat para quem preferir. Então, entendo que vocês compreenderam bem a aula. Se quiserem dar um like aí para eu saber que vocês entenderam bem a aula, ótimo. Espero que vocês tenham gostado desse percurso. Eu sei que nossos encontros aqui eles são rápidos, né? E vocês ficam ali, claro, muito mais voltados às disciplinas práticas e também nas nossas aulas que ficam no AVA. Mas no nosso próximo encontro já é um encontro de despedida e revisão. Tudo bem, Ana Paula? Pode falar, fica à vontade. Então, professor, existe alguma possibilidade da sistematização ser feita em trio, dupla, em grupo? Eu te digo assim, é bastante complexa e assim várias pessoas na turma, né, que são mais chegadas a mim, também entendem que seria mais tranquilo fazer em grupo, porque são várias cabeças pensando, é uma sistematização complexa, porque a gente nem todo mundo está na área, né? Então, só queria ver sua opinião sobre isso. Por que não fazer, ao invés de ser individual, Ana poder Paula, fazer? é um padrão das nossas disciplinas, você vai ver também em História da Alimentação, que a gente faça sempre a sistematização individual. Então, esse padrão é um padrão que a gente segue mesmo aqui. Pode ser que tenha outras disciplinas virtuais em que você consiga fazer em dupla ou em trio. Nessa disciplina, a gente não consegue. Até porque, desde que vocês startam a disciplina, vocês já têm acesso ali à sistematização, né? A gente teve aqui as aulas para tirar essas dúvidas, eu expliquei tudo para vocês. E eu acredito que, por mais que tenha uma ou outra complexidade, o mais difícil é sentar e escrever a sistematização, né? E eu sei que, claro, o fato de vocês não serem das áreas ainda, vocês são estudantes de gastronomia, vocês são meus alunos, inclusive, é levado em consideração na hora de fazer as correções, desde que esteja dentro dos padrões. Acho que o padrão ali está bem explicadinho, a criação do drink ela é uma coisa simples, vocês podem recorrer ao uso das tecnologias, elas estão aí para isso. Então, nessa disciplina, a gente não consegue fazer esse trabalho em grupo ou em dupla, para que realmente a gente mantenha esse padrão. Tá, obrigada. Por nada, que isso. Gente, boa noite a todas, boa noite a todos. Então, bons estudos para vocês. Professor, Opa, pode falar, Emanuel. boa noite. Boa Uma noite. pergunta sobre a questão da sistematização. É que eu não entendi essa parte de fazer uma festa, vamos supor, uma festa de fim de ano para um pessoal de TI. Não me caiu, eu ainda não entendi. Por que de TI tem que ser específico de TI? Sim, vamos lá, Emanuel. Eu coloquei várias proposições, né? Você pode escolher essa ou outra proposição. Você não precisa fazer essa em específico. E aí, cada uma delas tem uma tipologia para que vocês pesquisem.
Porque tem, em cada área, tem áreas que são mais conservadoras, áreas que são menos conservadoras. Algumas áreas, elas têm uma facilidade maior, por exemplo, se criar um evento muito descolado, ou um evento que tenha uma participação maior dos funcionários, né? E aí eu coloquei na área de TI para você pensar assim, poxa, eu vou fazer uma festa de fim de ano para as pessoas de tecnologia da informação, seria legal eu agregar também essa parte tecnológica, né, dentro dessa festa. Então, talvez uma festa com música eletrônica, uma festa que tenha drinks, aí eu estou dando dicas, hein? Drinks que possam pensar nessa coisa da tecnologia ali para dentro, que tenham brincadeiras que usem inteligência artificial, ou seja, que seja tematizado ali dentro, porque cada um deles tem essa ideia de tematização. Não é nada em específico, é porque a gente precisava ter uma delimitação para que vocês não fizessem sobre qualquer coisa, entendeu? É só um fator delimitante mesmo. Obrigado, viu, professor? Por nada, que isso. Boa noite, Alessandra, boa noite, Tainara, boa noite a todos. Até a nossa próxima aula, que é aí no dia 16, se eu não me engano, com a nossa revisão. Muito obrigado e até mais.